Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se é a primeira vez que você chega aqui, saiba que esse vídeo se refere ao 7º capítulo da saga Os Impossíveis, a saga do desenvolvimento do ser em família. E ele está lá, na nossa conta no Spotify. Se você ainda não ouviu o conto, vai lá no Spotify, está aqui nos comentários o link, volta e segue aqui comigo nesse vídeo. Bom, o nome desse capítulo de hoje é o primeiro passo. Parece fácil dar passos, mas não é. A natureza é sábia de nos ensinar a profundidade, a amplitude da vida através da rotina do dia a dia. Nesse capítulo de hoje, a Elinor começa falando a respeito da rotina dela, do que ela faz quando chega no trabalho. E aqui nós já começamos a pensar o seguinte: o dia a dia, a vida é onde nós imprimimos a nossa marca. E eu já te pergunto, o que você escolhe imprimir? A Elinor fala dos detalhes, fala de cada ação dela, e do que ela faz com essas ações, o que ela proporciona com essas ações. Um ambiente limpo, organizado, belo, para que as pessoas que venham conhecê-la possam usufruir desse espaço. E você? O que você faz quando você começa o dia? Com o que você utiliza a tua energia? O que você oferece para você e para os demais a partir das tuas ações? Esse é um primeiro ponto muito interessante. Quando o senhor Edivaldo chega para falar com a Elinor, ele está assim retraído, meio desajeitado, não sabendo muito bem o que falar. E se você nunca fez terapia na vida, você deve pensar: qual a dificuldade de fazer terapia? Eu chego lá, falo dos meus problemas, conto o que está acontecendo e pronto. Só alguém que nunca fez terapia poderia pensar isso. É super difícil falarmos daquilo que nós tentamos esconder, daquilo que nós temos vergonha, de situações que nós estamos passando e que mexem tanto com a nossa emoção, que causam desconforto, que causam dor. E sabe, o mais interessante de tudo isso é que nós tentamos entregar para o terapeuta por muitos anos, inclusive, o nosso eu idealizado. Como nós somos legais, como nós somos espertos, inteligentes, o quanto nós conseguimos vencer distâncias, o quanto nós conseguimos fazer bem para nós e para os outros. Mas na verdade, é totalmente compreensível esse comportamento. Não é fácil tirar a máscara e perceber o quanto existe dentro de nós do que nós não gostaríamos que existisse. O quanto nós expressamos o que nós não gostaríamos que existisse no dia a dia. O quanto nós traímos, mentimos, enganamos. O quanto nós nos desapontamos conosco, o quanto nós ferimos as pessoas que estão por perto. Tudo isso acontece dentro de uma vida humana. Seguindo um pouco adiante na história, nós começamos a perceber que o senhor Edivaldo está com problemas. Problemas não causados por ele, não diretamente, não intencionalmente. Isso também é algo que acontece conosco muito. Ele, na verdade, emprestou o nome dele para uma filha e a filha fez mau uso do nome do pai. Essa aparente boa vontade dos pais gera muitos problemas para os filhos, para eles. Aqui, a gente já deveria começar a pensar por que ele emprestou o nome dele para ela. Por que ele se desprotegeu neste nível? Uma avaliação rasa do assunto diria: essa filha é um mau caráter, essa filha fez muito mal aos pais, essa filha... E nós poderíamos adjetivar ad eterno. Mas nós precisamos
conhecer as causas mais profundas que levaram a essa situação. E esse é um ponto muito interessante da terapia integrativa. Para sairmos da projeção, nós precisamos compreender as raízes do mal, aquilo que nós estamos carregando há muito tempo e que parece, só parece, que se trata do outro, do que o outro faz conosco e não do que nós fazemos conosco. Vamos adiante? Bom, mais adiante, o senhor Edivaldo fala que a filha agora mora fora do país e deixou a filha dela para trás. Já é de se espantar e talvez na nossa lista de adjetivos, caso nós fôssemos olhar essa situação de forma rasa, nós diríamos, além de ser uma má filha, é uma má mãe e realmente é um mau caráter e seguiríamos adjetivando. Mas a questão aqui que nós precisamos começar a olhar juntos é que se ela não aceitou o lugar de filha, se ela fez isso com os pais, estes que ofereceram a vida para ela, que ofereceram educação, teto, era esperado mesmo que ela fosse uma excelente mãe? Para um pouquinho e pensa. O quanto nós temos dificuldade de compreender que uma ação leva a outra. Um bom filho, uma boa filha tem grandes chances de ser um bom pai e uma boa mãe. Um filho e uma filha que não aceita o pai e a mãe, que segue a vida inteira criticando os pais, projetando neles frustrações, dificilmente será um bom pai ou uma boa mãe. Seguindo adiante na história, quando a Elinor pergunta para ele o que vale ouro dentro da terapia, como você se sente diante disso? E ele diz, envergonhado. Aqui a Elinor por dentro nessa hora sorriu e ficou contente. Por quê? Ele está envergonhado do que ele não fez. E isso conta muito a respeito do seu Edivaldo. Geralmente, nós abominamos a culpa, nós consideramos que a culpa, a vergonha, seja algo assim que ninguém deveria ter. Racionalmente a mente diz, nossa, eu fiz o melhor que eu podia naquela situação. Eu escuto muito isso há anos, mas dentro do coração não é bem assim. A culpa é um bom indício de que essa pessoa se arrepende do que ela faz, que essa pessoa revisita as ações dela, que ela constantemente olha para trás e olha para frente, olha para trás e olha para frente. Só que lógico, se ela se sente culpada com um olhar super exigente, mas o mecanismo de olhar para si lá atrás, naquilo que fez, e olhar para si no agora, projetando o futuro, que é muito difícil, essa pessoa já desenvolveu. E isso, quando ela aprender a fazer, reconhecendo o real valor, será uma libertação e tanto. Então, se você se sente culpada pelas suas escolhas, culpado, saiba que isso é bom. É bom porque é um grande indício de que você é uma boa pessoa. É alguém que realmente se ocupa em estar bem na vida, em fazer o bem na vida. O desafio será desenvolver uma melhor relação com você, um vínculo forte de amizade com você mesma, com você mesmo. Mas o principal passo já foi dado. Você se interessa pelo rastro que você deixa por onde passa. E seguindo nas causas, a Elinor vai perguntando para ele e eles chegam na família de origem. E não é que o seu Edivaldo conta que perdeu o pai assim, e que a mãe, quando perde o marido, perde 2 crianças pequenas, 2 irmãozinhos, e que a família toda que sobra, ele e alguns irmãos menores, passam uma tremenda dificuldade. Uau! E nesse momento, você, se nunca fez terapia, principalmente a terapia integrativa, você já deve estar pensando, este é o problema, é um trauma de infância. Viu mal de novo. Não se trata disso. Se trata do que esse ser infinito, que agora, Edivaldo, veio buscar, veio construir dentro de si. Todo nascimento é uma proposta de vir a ser. Todo nascimento é uma proposta de reconciliar opostos. Todo nascimento é uma proposta
de acessar um pouco o passado e oferecer um novo direcionamento para ele. Então, o pequeno Edivaldo já trazia uma ferida. Esse pequeno Edivaldo já trazia um pedido. E a ausência do pai dele ofereceu a oportunidade, ofereceu a ele o estímulo correto para que ele pudesse construir novas possibilidades dentro dele. Esse vínculo de amizade que uma pessoa boa deve construir com ela é uma conexão forte com a nossa essência, com a nossa parte divina, com a nossa parte imortal, com essa parte que nos mostra que nós estamos em constante transformação e construção. Afinal de contas, o que nós criamos dentro quando criamos e realizamos fora? Essa é a pergunta que você deve começar a se fazer. O senhor Edivaldo, ele escolheu ser quem ele se tornou. Ele escolheu escutar a mãe, ele escolheu aprender com os vizinhos, ele escolheu tomar atitudes, tomar riscos, ele escolheu se dedicar, estudar, tudo, escolha dele. Quando a vida tira dele, o que ele faz? Escolhe ser quem oferece. Imagine você a força interna que esse homem tem. E o custo? Já parou para pensar no custo? O custo foi comer mal, dormir pouco, trabalhar muito, descansar quase nada, estar ali rente ao lado da mãe dele, dignificando todos os dias a escolha dele. E qual será o desafio agora, hein? Uma vez que nós precisamos ser tão fortes para dignificar os estímulos que a vida oferece, qual será o desafio agora? Vamos lá, seguindo na história? Importantíssimo dizer, essa mãe estava no lugar de mãe, o marido faltou, ela perdeu 2 filhos, perdeu o marido, mas ela escolheu também estar ao lado dos filhos. Ela escolheu não desanimar, ela escolheu ensinar, ela escolheu ser forte para proteger as pessoas que ela ama. E aqui é um assunto delicado, mas eu colocarei, afinal de contas, a nossa saga do desenvolvimento do ser em família. Ser adulto nunca é fácil. O adulto só escolhe o difícil. O adulto está o tempo todo imprimindo quem ele é na vida. Ele está a cada gesto, a cada fala, a cada ação, ou abrindo um caminho para os descendentes para que eles possam usufruir a vida, ou ele está fechando portas para eles. Porque aquele que escolhe ser o ascendente de alguém não fecha e abre portas só para si, mas também para aqueles que ele trouxe, que ela trouxe para o mundo. E essa mãe entendeu isso. Fácil não foi. Fácil não é para ninguém. É desafiador ser adulto, mas é uma escolha. Nós podemos continuar a vida inteira chorando pelo que nós não tivemos, ou nós podemos sim escolher oferecer aquilo que aparentemente nós não tínhamos. E para acabar, nós chegamos na real questão. O senhor Edivaldo precisou dizer tantos sims para aqueles que eram menores, para aqueles que precisavam. E ele deu tantos sims para a mãe, para os irmãos, para os filhos, para a esposa, porque foi nesse lugar que a vida colocou-o. E ele aceitou esse lugar, ele descobriu a força que tem, ele descobriu o quanto ele é bom, ele descobriu o quanto ele mesmo, a presença dele, é fonte de bem-aventurança, de equilíbrio. Ele descobriu tudo isso a respeito dele. E agora virá o momento do crescimento, o momento que ele precisará aprender a dizer não. Que ele precisará olhar para aquela pessoa que pede e dizer: não, isso você consegue fazer por você. Não, isso se você se esforçar e trabalhar, você conseguirá fazer por você. Esse é um momento incrível, onde a amizade conosco já está tão mais estabelecida que nós começamos a confiar no outro, a confiar na força do outro,
a confiar que o outro que nós amamos consegue. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós, com a ajuda da vida e dos estímulos, descobrimos que nós podemos confiar em nós, que nós conseguimos vencer distâncias, que nós conseguimos ser bons para nós, bons para os outros, e que nós, enfim, aprendemos a discernir. Agora, a sagrada função da mente, que é discernir o que é do que não é, só é possível quando nós nos vemos como um ser espiritual numa experiência material. Senão, os estímulos que a vida nos oferece trarão para nós revolta, trarão para nós ódio, trarão para nós dores que não cicatrizam nunca. Em primeiro lugar, porque nós escondemos. Em segundo lugar, porque nós projetamos. Então, para um pouquinho e analisa como você se vê. Com um ser finito que nasceu, morreu, acaba? Que não existia nada antes de você nascer? E que quando você falecer, ou melhor dizendo, quando este corpo que você habita falecer, a vida se extinguirá? Já ouviu falar a respeito de alma? A respeito de espírito? Eles também fazem parte do nosso ser. E se nós estivéssemos despertos, nós estaríamos a serviço da alma e a serviço do espírito. Mas essa já é uma outra conversa. Vamos para o próximo capítulo? Até lá!